Parem um minuto e imaginem um homem que anseia encontrar sua noiva. Uma cultura onde o noivo precisa pagar aos pais da moça um alto preço por ela. Na verdade, esse preço foi apenas um início para uma grande jornada de espera. Após o pagamento, o noivo retorna à casa de seus pais para construir a sua nova morada, onde o casal viverá seus dias de amor. Depois de terminado a construção do seu lar, ele ainda precisa receber de seu pai a autorização para ir buscar sua noiva. O mais emocionante dessa história é que não tem dia marcado para ele buscá-la e a noiva fica a esperar ansiosamente o momento em que o noivo virá. Todos os dias, antes de dormir, a noiva, que anseia o grande dia, se adorna, se purifica e de vestido dorme, a esperar pelo seu amado. Espero por ti. Espero por ti. Espero por ti. Sei que estás aqui. Espero por ti. Espero por ti. Espero por ti. Sei que estás aqui. Eis-me aqui em tua presença. Eis-me aqui em tua presença. Derrama a tua Shekinah. Derrama a tua Shekinah. Eis-me aqui em tua presença. Eis-me aqui em tua presença. Derrama a tua Shekinah. Mateus 25. O reino do céu será, pois, semelhante a 10 virgens que prepararam suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todos ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então, todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Amém. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te apresentar esse momento, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa ser conosco agora e comunicar as Tuas verdades à Tua igreja. Senhor, nós nos esvaziamos de nós, porque sabemos que a nossa dependência está em Ti. Que Tu possas falar exclusivamente o que Tu queres falar hoje aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto de Mateus 25 é um texto bem conhecido nosso como igreja, não é verdade? Mateus 25 nos traz uma parábola das 10 virgens,
traçando a igreja do Senhor, que somos nós, como sendo uma noiva, que aguarda um noivo que virá. E esse noivo é Jesus. Por que que essa parábola, por que que esse texto traz a igreja como noiva e Jesus como seu noivo? Parando para pensar sobre isso, me veio o entendimento de que o relacionamento de mais intimidade que nós podemos ter aqui nessa terra é o relacionamento entre um casal, marido e mulher. O relacionamento entre o marido e a mulher, ele consegue ter um nível de profundidade, de intimidade, de interação, a ponto dos dois serem o que a Bíblia chama de uma só carne. E para que a gente pudesse entender o nível de relacionamento que o Senhor Jesus quer ter conosco como sua igreja, Ele nos traz uma simbologia do casamento, trazendo a igreja, nós, como uma noiva apaixonada, que aguarda pelo seu noivo, que é Jesus. Agora, para que a gente possa compreender mais profundamente o porquê de Mateus, o escritor, inspirado por Deus, é claro, ter trazido essa parábola, a gente tem que compreender o pano de fundo daquela época. A gente tem que compreender um pouco a cultura, a sociedade judaica daquela época em relação ao casamento. Os casamentos naquela época eram muito diferentes dos nossos aqui. A forma de se relacionar até que uma pessoa chegasse a casar com outra era um pouco diferente. Um pouco não, bem diferente da nossa realidade hoje, da nossa cultura. Hoje, a gente se relaciona com uma pessoa, a gente faz, vamos chamar de romance real. A gente ora, a gente coloca os olhos numa pessoa e a gente sente no coração que aquela pessoa pode ser nosso futuro marido, futura esposa, mas a gente caminha um pouco com aquela pessoa, não é assim? Até que chegue o dia em que a gente decida, confirmado por Deus, a gente decida casar e ter um relacionamento de intimidade com aquela pessoa. E algo mais, a gente ainda tem o direito de, ao longo desse período, a gente achar que aquela pessoa não era a pessoa ideal e a gente, no final do romance real, a gente dizer, não, não é bem assim, não é a vontade de Deus para a minha vida, então não vou querer casar com você. Então, hoje, na nossa cultura, as pessoas se relacionam e se casam dessa forma. Porém, na cultura judaica, em que o texto foi escrito, a coisa era um pouco diferente. A noiva, a moça e o moço, eles não se conheciam até o dia do casamento. Apenas a moça era jurada ao rapaz, o rapaz era jurado à moça, através de uma aliança e de uma decisão dos pais. E aí, depois disso, eles efetivavam um compromisso, mas sem se conhecerem. Até que a noiva ia se preparando, depois desse compromisso, depois de um dote, ou seja, depois que um preço era pago por ela, através da família do noivo, então aquela moça passava ali a ser compromissada, a ter um compromisso com um rapaz que ela nem conhecia. Portanto, gerava no coração daquela moça uma ansiedade, uma alegria, porque ela ia casar. E a partir daquele momento, apesar dela não conhecer o rapaz, ela se guardava, ela vivia em aliança com ele, ela vivia adornada, perfumada e preparada, já começava todo um processo de preparação daquela moça para aquele grande dia, que seria o dia onde ela ia se encontrar e casar com seu noivo. Então, olhando por esse aspecto do pano de fundo daquela época, do contexto daquela época, Mateus vem escrevendo essa parábola, trazendo uma noiva que aguarda por um noivo, mas que, pelo noivo ter demorado a chegar, uma daquelas noivas, ele se refere a 10 noivas, 10 virgens, uma daquelas noivas se cansa de esperar.
E ao cansar de esperar, talvez ela não acreditasse mais que ele vinha, ela desanimou. E ela não se preparou o suficiente para receber e se encontrar com aquele noivo no casamento. E por conta disso, ela não tem mais o direito de casar e fica de fora. Mas aqui, nesse texto, a gente vê alguns pontos bem específicos que nós precisamos tratar, porque fala a respeito de nós como igreja. Aqui não é apenas uma historinha contada, linda, maravilhosa para algumas e triste para as outras que não entraram, não. Mas essa história traz verdades espirituais poderosas para nós como igreja. É uma palavra ao mesmo tempo profética, porque refere a respeito da segunda volta de Jesus. É uma palavra desafiadora, porque nos traz e nos coloca numa posição privilegiada, numa posição de noiva de Cristo. Mas uma noiva que precisa saber o que é que ela precisa fazer para estar pronta para esse casamento, para estar com Jesus eternamente. E ao mesmo tempo é uma palavra de confronto às nossas vidas. De confronto, porque existiam dois tipos de igreja. Existia a igreja que realmente apaixonada por Jesus, a prioridade dela era se encontrar com Jesus, ela aguardava por esse dia. E uma pessoa que está apaixonada por outro e está se guardando para outro, ela pensa 24 horas na outra pessoa, sim ou não? Sim, ela vive em função daquele relacionamento. A prioridade dela sempre será aquele relacionamento. Mas a gente também tem um segundo tipo de igreja representado aqui. Nós temos uma igreja que sim, era igreja, porque sim, era uma noiva, mas era uma noiva meio que desleixada, que não estava tão apaixonada assim pelo seu noivo, simplesmente dormiu e deixou de lado as coisas importantes para o seu noivo. Ela não conhecia o coração do seu noivo e para ela vivia uma vida normalmente como outra pessoa qualquer que não era noiva. E a gente vê o desfecho de tudo isso, quando esse Jesus volta e algumas delas não podem entrar. Uma das coisas aqui interessantes que acontecem é que as noivas dormiram. Não é assim? As noivas não dormiram? O noivo demorou e as 10 noivas dormiram. O que é que isso significa para os nossos dias de hoje? A gente vê muita gente dizendo assim, né? Jesus vai voltar. Ah, Jesus está chegando. Eu me lembro que desde pequenininha eu já ouvia isso. Olha, Jesus está voltando. Jesus vai voltar. Se prepare, Jesus vai voltar. Anos e anos se passam e nada aconteceu. E muitas vezes a gente fica naquela esperança inicial. Ai, Jesus vai voltar. Eu tenho que me preparar. E Jesus é o meu noivo. E aí eu tenho que ter um relacionamento com Ele. Eu tenho que viver em santidade. Eu tenho que viver em obediência. Eu tenho que conhecer esse Deus através da oração, da leitura da palavra. A gente chama isso de primeiro amor, não é assim? No dia em que a gente se converte, no dia em que a gente aceita Jesus, levanta a mão, a gente entra num primeiro amor, uma paixão, não é assim? Um desespero por Jesus. E a gente só pensa no reino. E a gente só pensa nas coisas do reino. E a gente só pensa em orar. E a gente só pensa em buscá-lo. E a gente só pensa em reunião de oração. A gente só pensa em célula. A gente só pensa, se for preciso, a gente deixa até os nossos planos iniciais de estudo, de trabalho. E a gente mergulha completamente nessa paixão e nesse relacionamento. E por quê? O que é que acontece então? Porque alguns meses passam, alguns anos se passam. E essa paixão, ela não é cultivada. E essa paixão parece que ela é adormecida. E essa paixão e esse desejo por Jesus, parece que caem num sono. E a gente não está mais tão interessado assim nas coisas espirituais. A gente começa a olhar novamente para as coisas da terra.
A gente começa a olhar novamente para as coisas do mundo, para os nossos projetos pessoais. E aqui eu não estou falando unicamente de pecado. Eu estou falando da gente se interessar mais pelas coisas terrenas do que pelas coisas celestiais. A gente parece que desencantou de Jesus. E parece que agora o meu projeto pessoal é mais importante. Parece que os meus olhos, eles conseguem brilhar mais para os meus projetos pessoais de vida. Para a casa que eu preciso comprar, para o filho que está se preparando para o vestibular, para a profissão que eu estou vislumbrando. Outros sim, caem na prática do pecado de novo. E assim, essa noiva dormiu. Essa noiva simplesmente cansou de esperar. E ela agora está adormecida. Ela está dormindo. Essa sensação de demora, ela nos causa uma acomodação. Muitas vezes, se não tiver uma novidade acontecendo, se não tiver uma nova unção sendo derramada, se não tiver um novo mover sendo ministrado, a gente se acomoda. A gente não ora tanto, a gente não medita mais tanto na palavra, a gente se envolve com os afazeres do dia a dia, e aquela paixão vai se esmorecendo dentro de nós. Essa é a noiva que não está se preparando. Esse tipo de situação refere às noivas imprudentes, que ao invés de se manterem firmes à espera do seu noivo, elas entraram num processo de acomodação. Não, ele não vem agora não. Não, ainda vai demorar muito para ele voltar. Dá para me comprar minha casa nova? Dá para me comprar meu carro novo? Dá para me investir aqui na vida do meu filho? Hoje não dá para me orar, hoje não dá para me buscar, hoje não dá para me ir para a célula, hoje não dá nem para me ir para a igreja. Hoje não dá para me ter um tempo com Deus. Não, a vida está corrida demais, eu não tenho tempo. Há um relaxamento, há uma sensação em nós de que não há perigo algum. Não há perigo. Primeiro porque eu não vou morrer amanhã, eu tenho uma vida pela frente. Segundo porque Jesus não vai voltar agora. É sim, é o começo das dores, pode ser que seja. Mas ele não vem amanhã, talvez ele venha daqui 1 ano, então eu tenho 11 meses para curtir a vida. E aí depois sim, eu vou me relacionar com ele adequadamente. A segunda coisa que acontece nessa parábola é que enquanto as noivas dormiam, à meia-noite ouve-se um grito. Levantem-se, o noivo está chegando. Por mais que a igreja de Jesus esteja dormindo, por mais que a igreja de Jesus esteja adormecida, por mais que a igreja de Jesus tenha entrado num processo de acomodação, sempre vai haver um grupo de pessoas, ou uma pessoa, ou algumas pessoas, que vão se levantar e vão gritar para essa igreja: desperta, Jesus está chegando. Sempre vai haver uma palavra profética. Sempre vai haver alguém que vai se levantar diante da acomodação dessa igreja e vai balançar, sacudir você e vai dizer assim: olha, levanta, você está adormecido, você pensa que está salvo, você pensa que vai participar das bodas, simplesmente porque você vai à igreja ao domingo, porque você reúne com seu discipulador na quinta-feira, porque simplesmente você passa os olhos ali na Bíblia. Sempre vai haver uma voz profética tentando nos acordar e tentando nos dizer assim: cuidado, porque pode ser que você não participe das bodas do Cordeiro. Pode ser que você esteja enganado. Pode ser
que você ache que você vai entrar. Mas na hora que o fato acontecer, pode ser que você tenha uma surpresa. Então sempre vai haver alguém, sempre vai haver uma parcela de pessoas que vai se levantar com essa voz de despertamento. Desperta, cuida, que o noivo está chegando. A terceira coisa que a gente encontra aqui é que as 10 acordaram. Não foram apenas as prudentes que acordaram. As nécias também acordaram. Sabe por quê? Porque as pessoas, de um modo geral, nécios e prudentes, eles escutam a palavra, eles até entendem a palavra, eles até se emocionam muitas vezes com o que está sendo dito. Eles até tomam uma decisão, não, agora eu vou me consertar e agora eu vou me relacionar direito com esse Jesus. Porém, passa uma semana e as coisas voltam ao que ser o que eram. Parece que há um caminho feito de volta, né? Para aquela mesma situação. Então elas ouviram, elas despertaram, mas elas voltaram para a mesma situação anterior. Então as 10 noivas, as 10 virgens, ouviram o grito, mas apenas 5 permaneceram na situação de preparação. A quarta coisa que a gente vê aqui é que das 10 noivas, 5 possuíam azeite que davam a condição daquela lâmpada permanecer acesa. As outras 5 não tinham azeite. E foi essa a razão, foi esse o motivo delas não terem o direito de entrar no casamento. O fato das 5 imprudentes ou 5 nécias não terem azeite suficiente na sua lâmpada, deu a elas a condição de ficar do lado de fora, do noivo não aceitá-la como noiva preparada. O azeite, ele simboliza todas as condições necessárias que possam gerar em nós um nível de relacionamento e intimidade com esse Jesus. A luz se manter acesa é um significado de que o Espírito Santo de Deus, ele precisa estar constantemente aceso, iluminando o seu espírito, iluminando o que há em você. Mas como manter esse espírito aceso? Como manter essa luz acesa dentro de mim, se não há em mim uma atitude de relacionamento, de busca pela palavra? A única maneira que o crente pode se relacionar com Deus, pode entender quem é Deus, pode conhecer quem é Deus, é se ele orar, é se ele meditar na palavra, é se ele obedecer a palavra e muitas outras coisas. São um grupo de atitudes e sentimentos que tem que haver dentro de nós, que possa manter essa chama acesa constantemente. É o sentimento de amor pela obra, de amor pela palavra, de amor pelo relacionamento com Deus, de amor pela oração, de amor pelos irmãos. Não existe uma receita de bolo. Olha, faça isso, isso e isso, e você vai entrar e a sua lâmpada estará acesa. Analise-se a si mesmo. Olhe para dentro de você. Pergunte a você mesmo se essa lâmpada está acesa. Pergunte a você mesmo se com as suas atitudes do dia a dia, com o seu estilo de vida, essa lâmpada está acesa dentro de você. A palavra de Deus nos diz que quando há paz no nosso coração, é porque há uma confirmação do Senhor. Se na hora em que você faz essa pergunta, te gera uma dúvida, te gera uma insegurança, e aí, rapaz, será que eu estou preparado mesmo para esse negócio?
pode ter certeza que você não está. Infelizmente. Sabe por quê? Porque quando a gente pensa nessas coisas e nos dá paz, e a gente começa a perceber, Senhor, como eu te amo, como eu anseio por esse dia, como eu busco te entender, como eu busco te conhecer, como tem sido válido as minhas orações, como tem sido válido o meu tempo contigo. Não haverá dúvida no teu coração. A noiva que está preparada para esse encontro, não tem dúvidas de que ela está. A outra coisa que acontece aqui é que o azeite não pode ser compartilhado. As 5 nécias, quando se veem na situação de que não tem azeite para a lâmpada, elas se desesperam e elas correm para as prudentes, porque elas olham para as prudentes e elas conseguem enxergar que ali há azeite, porque a lâmpada ali está acesa. As noivas prudentes, elas são reconhecidas. Podemos reconhecer facilmente uma noiva preparada pelas suas atitudes. A palavra de Deus em Gálatas diz o quê? Diz que o homem espiritual, ele busca as coisas terrenas, é assim? O homem espiritual, ele busca as coisas espirituais. O homem terreno, ele busca as coisas terrenas. O que você tem buscado? O que você tem procurado? O que tem sido a sua prioridade? Então, o azeite, ele não é compartilhado. Na hora em que o grande dia vier, e na hora que esse Jesus vier nos buscar, você não vai poder pegar carona com o pastor. O teu discipulador não vai te salvar. O teu pastor não vai te salvar. A tua esposa não vai te salvar. O teu marido que passou horas e horas na presença do Senhor é uma só carne contigo, mas ele não vai te salvar. Porque esse azeite do relacionamento íntimo com Jesus, ele não pode ser compartilhado. Ele é individual. A sexta coisa que acontece aqui nesse texto é que a porta se fechou. Não apenas o noivo veio para as suas bodas com a noiva, mas simplesmente depois que as preparadas entraram, a porta se fechou. E quando a porta se fecha, as noivas nécias entram num tremendo desespero. Por quê? Porque o tempo acabou. O tempo que antes eu achava que ia demorar, não, Jesus só vai vir daqui a alguns anos. Eu escuto isso desde criança e nunca aconteceu. Ainda tenho tempo aqui para curtir o mundo. Eu ainda tenho tempo aqui para curtir os prazeres da carne. Eu ainda tenho tempo aqui para conquistar as coisas terrenas. E veja, eu não estou dizendo aqui que conquistar as coisas terrenas é pecado. Eu estou dizendo que conquistar as coisas terrenas, como sendo a prioridade da sua vida, é pecado. E aí, quando a porta se fecha, o tempo encerrou. O tempo acabou. Não há mais como voltar atrás. Não há mais outra chance. Quem orou, orou. Quem jejuou, jejuou. Quem se relacionou, se relacionou. Quem conheceu a Deus, conheceu. Quem pecou, pecou. Quem viveu na prática do pecado, viveu. O que você decidiu lá atrás não terá mais conserto. Mas aquela noiva, ela chorou. Aquela noiva, ela clamou: Senhor, Senhor, deixe-nos entrar. Mas a porta não se abriu. Ao contrário disso, nós tivemos uma resposta muito dura daquele Jesus amoroso, que foi capaz de morrer na cruz por mim.
o Jesus amoroso, cheio de graça, cheio de amor, cheio de compaixão, olhou para aquela nécia e disse: eu não vos conheço. Eu não vos conheço.